pastora Sônia Pegoral está com a gente, vai nos ministrar a palavra, que a gente tenha a alegria de ouvi-la, compartilhar a palavra de Deus conosco. A paz do Senhor a todos. Amém? Amém. Pode sentar. Nós já fomos tremendamente abençoados, né? Desde o momento que nós entramos aqui, fomos abençoados. Quero agradecer o convite, já me sinto em casa aqui, né? Muito obrigada, pastor Maurício, pastor Paulo, pelo convite, pela lembrança. Obrigada aos irmãos, né? Pela presença. Eu tenho certeza que Deus tem um encontro marcado com todos nós nesse congresso, né? Já falou grandemente ao meu coração, desde o primeiro momento que eu recebi o convite, o contato do pastor Paulo. E esse tema sempre é um confronto. Muitas vezes, é fácil nós irmos para a zona de conforto. É fácil. Né? O pastor Maurício perguntou se tem alguém aqui a primeira vez. Então, isso confirma o que Deus colocou no meu coração para compartilhar o que Ele quer falar conosco nessa noite. Então, nós irmos para a zona de conforto é muito fácil, é muito rápido. E quando Deus coloca no coração de alguém da igreja fazer congresso de missões, esse é o 8º congresso, com um tema que confronta todos nós. Eu creio que Deus está nos despertando para algo maior, para algo novo, algo sobrenatural nas nossas vidas, né? O tema, ide até que ele venha. Muito forte. Lá em Mateus, né? Mateus 28, 19 e 20, eu vou ler a minha versão, vocês já devem ter lido isso esses dias aí, mas eu vou ler a minha versão. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Deixa eu só colocar água aqui, esse púlpito quase que me cobre, né? A alta beça, mas a gente fica do cantinho aqui. Vamos, esse contexto do que aconteceu neste episódio que está relatado aqui por Mateus, né? Os discípulos, aqui Jesus já havia morrido, já havia ressuscitado, e os discípulos estavam reunidos. Então, esse contexto aqui, se nós nos colocarmos no lugar desses discípulos, nós pensarmos no que eles estavam vivendo, nós podemos dizer que eles estavam o quê? Primeira coisa, eles estavam amedrontados, estavam acuados, estavam decepcionados, estavam frustrados. Eles estavam nesse lugar, Jesus havia morrido, havia ressuscitado, mas eles estavam com medo de tudo que aconteceu, porque até aquele momento, Jesus já havia dito, o irmão que fez a introdução aqui leu, Jesus já havia dito, Jesus já havia preparado, Jesus já havia despertado, já havia ensinado, eles já tinham vivido inúmeras experiências com Jesus, mas eles não tinham noção do que aquilo significaria para eles. Eles não tinham noção do que ia acontecer na verdade. E aí eles estavam nesse contexto, nesse momento. Eu posso conjecturar, né? Eu aprendi com o meu pastor que eu não sou teóloga, eu sou pregadora. Porque quando você faz teologia, a responsabilidade é maior. Mas quando você é estudioso de teologia, então você fica preso a algumas questões. E ele falou, não, Sônia, se liberta, você não é teóloga, você é pregadora. Então isso te dá liberdade para conjecturar. E eu imagino que nesse contexto aqui, a Bíblia não relata com esses detalhes, mas eu imagino que nesse contexto aqui, os discípulos estavam nessa situação, sozinhos, se sentindo sozinhos, abandonados pela multidão, que até então eles estavam abandonados pela multidão, porque aquela multidão que aplaudiu Jesus, né? Quando Jesus entrou em Jerusalém e gritava, rei, rei, Jesus é o nosso rei, foi a mesma multidão que gritou, crucifica. Isso diz para mim e para você, não confie na multidão. A sua confiança precisa estar em Jesus. E aí, eles estavam se sentindo isolados, amedrontados, perseguidos.
quero dizer para você, não importa como você esteja, não importa, eu não sei qual é a situação de você estar aqui hoje nesse congresso, ouvindo essa palavra, que foi um confronto para mim, mas eu quero dizer que você vai ter um encontro com Jesus. Quero dizer que a partir desse encontro, desse congresso, porque Deus, não existe nada por acaso no mundo espiritual, não existe nada sem um propósito no mundo espiritual. Quando Deus move essa igreja, aqui neste lugar, neste período, nesta ocasião, a elaborar um congresso, a pensar no congresso com esse tema, Deus tem um propósito. Quem sabe, eu posso dizer, quem sabe que para algumas pessoas, o propósito desse congresso é Jesus ter um encontro com você e comigo. Por quê? Porque aqueles discípulos que estavam lá, até aquele momento, eles não tinham um ministério, o ministério deles. A partir de uma situação de sofrimento, de uma situação de insegurança, de uma situação de medo, de frustração, de decepção, eles tiveram um verdadeiro encontro com Jesus. E a partir daquele momento começou o verdadeiro ministério deles, de cada um. E qual foi a palavra desse ministério? Qual foi a palavra que eles ouviram do próprio Jesus? Vão e façam discípulos. Esse foi o comando. Não existe ministério, não existe ide, não existe missão, não existe pregação, não existe evangelho, se nós não tivermos um encontro pessoal com Jesus. E esse encontro pessoal pode acontecer a qualquer momento. Ah, pastora, mas eu já sou crente há muitos anos, eu fui criada na igreja, eu tenho experiência com a igreja, eu participo do louvor, participo da diretoria. Deus não está nem aí para o que você fez. Deus não está nem aí para a sua posição. Deus quer ter um encontro, Jesus quer ter um encontro pessoal com você e comigo. E esse encontro pessoal é um encontro que vai nos confrontar, é um encontro em que vai nos transformar, é um encontro que vai nos curar, é um encontro que vai nos direcionar. Todas as pessoas da Bíblia que têm uma relevância sobrenatural no Evangelho, eles tiveram um encontro. Maria, vamos lá para a mãe de Jesus. Maria, ela estava, a sentença de Maria era o anonimato. Maria seria uma anônima, seria mais uma Maria. O que fez diferença na vida de Maria foi o encontro com o anjo. E o anjo tinha uma notícia para ela, que ela era agraciada. Quem seria Maria se não fosse aquele encontro? Quem seria Moisés se não fosse o encontro? Quem seria Jacó se não fosse o encontro? Quem seria Paulo se não fosse o encontro? Será que você já teve um encontro? Eu estou falando de ministério. Eu estou falando que tem a salvação. Você conhece Jesus, você é salvo. Mas quando vai começar o seu ministério? Que horas vai começar o seu ministério? Aonde vai começar o seu ministério? Será que não é depois desse congresso? Será que não é depois dessas ministrações que vocês estão ouvindo aqui, que nós ouvimos aqui, e que nós estamos motivados, nós estamos sendo alimentados pela palavra, nós estamos sendo encorajados para dizer, ide, até que ele venha. Naquele momento que esses discípulos tiveram esse encontro com Jesus, Jesus estava dizendo para eles assim: olha, não acabou. Você pensa que acabou? Não acabou. Vai começar. Sabe a situação que você está vivendo? Sabe aquele drama que está te acorrentando, que está te isolando? Deus essa noite está dizendo para você: ei, não acabou, a sua família não acabou, e de pregar e até que ele venha. No seu trabalho não acabou, a sua missão não acabou.
você, Deus, conta com você e comigo. Aquela situação, essa situação que você não está vivendo não é o fim. É o começo de um novo tempo. Porque para nós vivermos um novo tempo em Deus, nós somos marcados por um encontro que nos dá uma missão. Outra coisa que eu aprendo aqui, quando Jesus encontra com eles e fala assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. Sabe o que eu tenho a sensação? Que Jesus está falando assim: vão, pregue. A Sônia vai viver no século 21, e ela vai ouvir essa palavra. Parece que Jesus estava olhando para mim, e por amor, Ele estava dizendo para aqueles discípulos: vai, em todas as nações, em todo o tempo, prega, porque tem uma igreja, vai acontecer, vai surgir uma igreja de Nova Vida em São Cristóvão, e eles vão adorar, e esse evangelho vai chegar até eles, vai chegar até o apóstolo Paulo, o apóstolo Maurício, vai chegar. Jesus, ele não pensava simplesmente, ele não olhava simplesmente para os discípulos, ele olhava para mim e para você. Quando ele deu essa ordem, ele olhava para mim e para você, e ele disse, e foi por amor. E foi por amor que ele deu essa missão. E outra coisa que diz aqui, que me encoraja você. Ele estava falando para discípulos que tinham vivido experiências. Nós estamos na igreja há quanto tempo? Quantos milagres nós já testemunhamos? Quantas pregações quantas palavras nós já recebemos? De quantas ações nós já participamos? De quantas intervenções nós já colaboramos? Será que essa história, a nossa história, não é história parecida com desses discípulos? Eles caminharam com Jesus, eles viveram com Jesus, eles testemunharam vários milagres, e mesmo assim eles tiveram medo, eles passaram por essa situação de isolamento. Quero dizer para você que o treinamento, às vezes, pode ser duro. O treinamento pode ser intenso. E aí, às vezes, acontece o inesperado. É uma enfermidade que você não espera, é uma falência financeira que você nem imagina que poderia acontecer, é uma crise financeira, e essa crise é como efeito dominó, que você não imagina que aconteça, é um divórcio em família, é um relacionamento com o filho rompido, é uma demissão de um trabalho e um despreparo para uma reinserção no mercado de trabalho. Deus, Ele tem estratégias, e nada foge ao controle dele. Aqui os discípulos estavam escondidos, eles estavam acuados. E eu quero dizer essa noite, não importa o lugar aonde você esteja, não existe lugar aonde Deus não possa entrar, não existe lugar aonde Jesus não vai encontrar você. É um hospital, você não está sozinho lá. Jesus está lá com você, seus amigos podem te abandonar, os médicos podem não saber o que vão fazer com você, o diagnóstico pode ser muito ruim, você pode estar perdido, mas você se sente perdido, mas Jesus não perdeu você de vista. A sua família está um caos, você não sabe por onde começar, as pessoas, os amigos que deveriam te ajudar, eles te abandonaram, ainda acusa você de você é um pai ruim, uma mãe está passando por isso porque plantou. Os amigos podem não compreender o que você está passando, mas Jesus entra na sua casa e Jesus fala para você: pregue o evangelho até que eu venha, ide, até que eu venha. E eu quero ministrar essa palavra que Deus ministrou no meu coração. Os discípulos,
eu imagino que aqueles estavam se sentindo as piores pessoas do mundo. Mas Jesus apareceu para eles e deu esse comando, que até hoje nós recebemos esse comando, para esses discípulos. Quero dizer para você e para mim, você é a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa. Você é o pai certo, sim. É o pai que aquele filho precisa. Você é a mãe certa, sim. É a mãe que aquele filho precisa. Você é o marido certo, é a mulher certa, é o funcionário certo, é o chefe certo, é a irmã certa, é o irmão certo. Você está no lugar aonde Deus te colocou. E se um dia você precisar sair, quem vai te tirar é Jesus. É Jesus que vai dizer: ide. Não é você pelas suas próprias forças. Quem sabe esse congresso está dizendo para mim e para você: ide, pregue na sua casa, ide, pregue no seu trabalho, ide, pregue no hospital onde você está, lá no consultório médico, aonde você estiver, ide e pregue, até que Ele venha, até que Ele venha. E aí, muitas vezes, nós não temos condição de pregar, né? De ministrar a palavra. Muitas vezes, nós não temos condição de ministrar a palavra verbalmente. Mas o que você tem dentro de você? O que você tem dentro de você? Primeiro, você tem uma palavra de vida eterna. Só Jesus tem palavra de vida eterna. Você tem paz, a paz que excede todo entendimento. Você tem a alegria do Senhor. Você é encorajado e fortalecido pela palavra do Senhor. Quem sabe você tem que pregar, vai pregar com o seu exemplo, com a sua vida, com o seu serviço, com a sua sensibilidade. O mundo hoje está completamente insensível. Nós estamos passando por uma situação, né? Uma amiga comum minha e do Michael e do Davi, filha única, tá a mãe com câncer, o pai com 90 anos e ela filha única. Imagina o transtorno de uma pessoa, uma única pessoa, cuidar dos pais nessa situação, que trabalha fora, e aí, sabe que, e essa pessoa não acredita em Deus. Sabe as duas únicas pessoas que se disponibilizaram para ajudar? Crente. Irmãos, eu fiquei tão feliz, porque as únicas, monte de amigos, multidão de amigos, as pessoas que se disponibilizaram a falar, ir lá e ajudar, são cristãs. Porque Jesus, Ele nos deixa sensíveis. Jesus, quando você entende quem é você, que você teve um encontro verdadeiro com Jesus, você vai fazer o seu id, através do seu serviço, através da sua sensibilidade, através da sua disponibilidade, através da sua alegria, através da sua paz. O mundo está completamente vazio de palavras. Não tem, todo mundo sabe de tudo um pouco. Todo mundo sabe de tudo um pouco. Sabe um pouco de ciência, sabe um pouco de biologia, sabe de futebol, sabe de política, mas são pessoas extremamente vazias daquilo que permanece. Aí nós nos colocamos, quando os discípulos colocaram: para onde iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Nós temos essa palavra de vida eterna, e que através o teu sorriso, a tua alegria, a tua paz, o teu serviço vai abrir a porta para você pregar o evangelho, para você mostrar um Jesus que vive, um Jesus que reina e que domina todas as coisas. E aí você pode cumprir o seu id. Será
que nós não estamos sendo confrontados hoje no século 21? Porque é muito fácil nós sermos crentes aqui dentro. É muito fácil, a gente vem, eu não estou falando da vida de vocês, eu estou falando da minha própria vida. E a gente vem e participa de um congresso, do primeiro congresso de missões, do segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo congresso de missões, e a gente sai daqui, nós fomos ensinados, nós fomos confrontados, mas quando vai começar o seu ID? Quando você vai começar? Todos os dias. Se você fizer uma experiência, e eu falo com propriedade, porque eu já fiz uma experiência, mas eu fiz a experiência para eu me policiar. Eu falei para Jesus assim: Jesus, todos os dias eu quero uma oportunidade para falar de ti, com uma pessoa que seja. Todos os dias. Todos os dias eu quero uma oportunidade. Cuidado com o que você pede a Deus. Durante 30 dias, eu orava pela manhã. E eu falava: Senhor, não me deixe ser insensível. Não me deixe ser covarde. Não me deixe não ver a necessidade das pessoas, a prioridade da necessidade das pessoas. Todos os dias, eu quero demonstrar o teu amor, pelo menos para uma única pessoa. Sabe o que aconteceu? Eu não dei conta. Eu não dei conta. E aí veio a palavra de Deus veio no meu coração e disse: Sônia, cadê os ceifeiros? Cadê? Porque muitas vezes a gente quer pregar e a gente quer que a pessoa se renda a Jesus e acabou. A gente não quer se importar com as pessoas, mas Jesus não ensinou isso. Jesus atraía a multidão para ele, e ele alimentava, e ele cuidava, e ele olhava para as pessoas, para a necessidade das pessoas. E quando você se disponibilizar isso, você vai ver quantas pessoas são carentes. Quantas pessoas estão em batalhas tão intensas que não conseguem fazer uma oração. Quantas pessoas há muito tempo, hoje eu fiquei 1 hora no telefone com uma pessoa que estava desesperada por uma situação, e eu simplesmente falei da palavra de Deus, dando orientações. Ela falou: Sônia, ninguém me falou isso. E sabe o que eu falei? Acalma o teu coração. Para que você está preocupada com essas coisas? Se vai vender, se não vai vender. Vive um dia de cada vez. Vê as coisas boas que você tem. Olha para as coisas boas. Olha quanta coisa boa Deus te deu. Mas se nós estivermos envolvidos nas coisas desse mundo, nós vamos dar conselhos, nós vamos pregar e falar as coisas desse mundo. Por isso que nós precisamos ter um encontro com Deus. Um encontro com Jesus. E esse encontro com Jesus, aparentemente, nesse encontro, você ressignifica tudo que você vai na contramão do que o mundo vê tentando te empurrar. Porque quando você tem um encontro com Jesus, Jesus fala assim: é melhor dar do que receber. É melhor dar do que receber. Aí às vezes você fica angustiado, que você está cuidando de uma pessoa enferma, muito tempo. Né? Só quem passa por enfermidade em família sabe o quanto isso é desgastante, o quanto é difícil. Às vezes você está desgastado de cuidar de uma pessoa enferma há muito tempo, muitos dias, e aí você precisa de alguém que diga para você: olha, é melhor você cuidar do que você ser cuidado. É melhor dar do que receber. É melhor você ter a disponibilidade, ter saúde, ter a condição de cuidar, de trocar uma fralda, de levar para ir ao banheiro, do que você precisar desse cuidado. Então você ressignifica tudo. É melhor dar do que você receber. É melhor você ser ofendido do que você ofender. Porque é melhor a pessoa te pedir perdão do que você depender do perdão dos outros. E aí você vai ressignificando tudo. Os humilhados serão exaltados. E você vai ressignificando todos os seus valores. E aí você vai compreendendo. Essa palavra, ela vai se
se fortalecendo, e ela vai abrindo, vai tirando as escamas dos seus olhos, e você vai entendendo. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Que discípulo nós estamos fazendo? Discípulo de uma igreja acomodada, de uma igreja que vive rodeada de problemas, esquece que tem a palavra de vida eterna, que tem a palavra de salvação, que tem a alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, e que nós temos uma palavra de esperança, e essa esperança é que vai nos movendo, e que nós precisamos, e nós podemos, e nós devemos cumprir o ID de Jesus. Mesmo que muitas vezes você não possa falar nada, mesmo que muitas vezes você seja a única pessoa que perceba a necessidade daquela pessoa no seu colégio, na sua faculdade, mesmo que você seja a única pessoa que perceba que no seu trabalho tem alguém angustiado, e que você possa oferecer o seu ouvido de verdade, não é o ouvido do WhatsApp, não. É o seu ouvido de verdade, para ouvir aquela pessoa. Esse ID, para nós, ele é carregado de responsabilidade e de compromisso, não só com agora. Nós estamos falando desse contexto agora, das pessoas agora. Mas você consegue perceber que Jesus aqui, ele não estava falando só para essa igreja, ele estava falando para mim e para você. E quando ele fala para mim e para você, e quando esse tema diz até que ele venha, está pensando nos seus filhos, nos seus netos, nos seus bisnetos, na igreja do século 25, a gente não sabe. Eu creio que nós estamos vivendo os tempos finais, mas a gente não pode mensurar, porque para Deus a contagem de Deus não faz parte da nossa forma de entender essa contagem, porque 1000 anos é como um dia como 1000 anos. Então nós precisamos olhar para o futuro e não desistir, não desistir. Ide, pregai, até que ele venha. Pai, mãe, não desista da sua família. A sua família foi Deus que te deu. A sua mulher foi Deus que te deu, o seu marido foi Deus que te deu, os seus filhos foi Deus que te deu, a sua mãe foi Deus que te deu, o seu pai foi Deus que te deu, a sua sogra foi Deus que te deu, amém? A sua sogra foi Deus que te deu, o seu sogro foi Deus que te deu, a sua família foi Deus que te deu. Não desista, não transfira a responsabilidade que é sua, porque Jesus, quando chegou para os seus discípulos que estavam acuados, você pode estar sozinho na sua família, você pode estar se sentir sozinha na sua casa, você pode estar amedrontado, assustado com o que está acontecendo nessa modernidade, com esses valores que estão invadindo as nossas casas e querendo enfiar a goela abaixo. Você pode estar assustado, você pode estar acuado, você pode estar se sentindo fraco, mas nesse congresso Jesus está falando para mim e para você: ide até que ele venha, ide até que ele venha, não desista, não desista, porque Deus, ele está dizendo para você: e eu vou estar contigo, ele não vai te deixar sozinho, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Se ele falou para que vai estar até o fim dos tempos, por que nós temos que ter medo? Nós temos que continuar orando na nossa casa, mas esse problema não tem que nos paralisar. Esse problema que você está vivendo é para a manifestação da glória de Deus na sua vida e na minha vida. E Deus vai se manifestar se você não desistir. Se você entender que nós temos um ministério, e esse ministério é na nossa casa, sim, mas não é só na nossa casa.
Mas se a gente não acreditar que a salvação, que a libertação, que a restauração vai atingir a nossa casa, nós vamos desanimar de ministrar na casa dos outros. Ministre a sua casa e ministre aonde você estiver. Seja a mesma pessoa, seja um discípulo e faça discípulo, mas seja um discípulo. Um discípulo que teve encontro com Jesus. Um discípulo que acredita que Jesus vai voltar. Porque muitas vezes a gente nem acredita que Jesus vai voltar, porque a gente não prega a volta de Jesus. A gente nem fala do céu. Porque o céu, hoje, as atrações estão nos seduzindo de uma forma que a gente nem acredita muito no céu. A gente não prega sobre o céu. A gente não fala sobre o céu. Porque nós estamos sendo seduzidos por atrações momentâneas. Mas nós precisamos nos lembrar que tudo que nós vemos, tudo que a gente toca, tudo que nos seduz para esse mundo, tudo isso vai ficar aqui. Nada disso tem valor. A gente trabalha desesperadamente, eu falo por experiência própria, porque quando você começa a trabalhar, você se aposentar, eu estou aposentada em uma matrícula. Foi extremamente difícil parar, e até hoje. Até hoje, vem oferta de trabalho. Mas, por quê? Porque a gente acredita. Nós somos preparados, conduzidos para pensar assim. Aí você trabalha para ter casa, para ter roupas. Não que isso seja errado, mas o foco não pode ser esse. A sua missão não é essa. E aí a gente deixa passar oportunidades, porque você está muito ocupado. Você está muito ocupada. Aí você não pode parar um pouco para conversar com as pessoas da sua casa. Você não pode parar um pouco. Você não vai, não consigo ter um diálogo em casa, então não consigo falar de Jesus. A gente não pode parar, porque a gente tem que dar muito. Nós somos tão importantes, nós nos consideramos tão super. Né? A gente está entrando na síndrome do super. Nós somos super-homens, super-mulheres, que, se uma pessoa passa mensagem para você, você é tão importante que a mensagem não pode esperar. O trabalho não pode esperar. O seu cliente não pode esperar. E você vai abandonando as coisas que realmente têm valor. E quando você começa abandonando as pessoas que estão mais próximas de você, se você não olha, não tem sensibilidade com o seu próximo, como você vai se importar que a humanidade vai se perder? E aí, muitas vezes, a gente passa por uma situação de esvaziar um apartamento. Que um casal passou a vida inteira para encher de móveis bonitos, de roupas caras, de coisas confortáveis, o armário cheio de alimentos. Que não tem sentido nenhum quando está doente. Que a única coisa que a pessoa quer é não ter dor. A única coisa que a pessoa quer é que tenha alguém para ficar do seu lado. Então é hora de nós ressignificarmos aquilo que importa. E o que importa, Jesus já colocou dentro de nós. Quando nós aceitamos Jesus como nosso único, suficiente Salvador, Ele colocou dentro da gente a visão da eternidade, a visão da salvação, a visão da glória e do reino dEle, que é eterno e que permanece para sempre. É isso que tem que nos seduzir, é isso que tem que nos mover, é esse amor de Jesus por nós que precisa nos mover para esse ide. E todas as pessoas são importantes, do alto escalão aquele mais humilde que dorme na calçada. Ambos sem Jesus são miseráveis. Ambos sem Jesus são miseráveis. E nós temos a palavra de vida eterna. Nós temos a palavra de esperança. Nós temos a palavra de salvação. Nós temos a palavra de libertação. Nós temos uma palavra de fortalecimento. Nós temos uma palavra que ressignifica
fazendo com essa palavra na nossa própria vida? Quando esses discípulos tiveram esse encontro com Jesus, eles não foram os mesmos. Os estudiosos da palavra da Bíblia sabem que aí depois tem o livro de Atos, eles não foram os mesmos. Eles tiveram ousadia de pregar, eles se encheram do Espírito Santo. E Jesus não falou que ele deixaria o Espírito Santo? Nós temos o Espírito Santo. Nós precisamos começar a nossa missão. Não importa a sua idade. Não importa, eu me lembro de um episódio de Paulo, né? Ontem nós fomos ministrados com essa palavra queimou no meu coração, do episódio de Paulo, que Paulo estava preso, sozinho. E aí, eles tiraram Paulo daquele lugar, levaram para a prisão. Quando Paulo estava sozinho na prisão, Jesus apareceu para ele e falou: Paulo, peraí, tudo que você fez em Jerusalém tem em Roma, você vai fazer em Roma também. Então eu quero dizer para você e para mim, não importa a sua idade, não importa o contexto, ainda tem uma missão. Hoje essa palavra já foi dita aqui, nós temos uma missão, cada um tem uma missão. Qual é a pessoa que vai conhecer Jesus através da sua vida? Talvez você nem saiba, mas você precisa viver Jesus, com a certeza de que a sua vida é um espelho, é uma referência para o mundo perdido, para o mundo triste, para o mundo desiludido, para o mundo que vive de aparência. Você tem uma missão. Não deixe para outras pessoas a missão que Jesus te deu. Você é a Bíblia. Isso é um dito popular, mas é a realidade. Você é a Bíblia, que talvez, a única Bíblia, que talvez muitas pessoas vão ler, através do seu modo de viver, do seu pensar. Muitas vezes você não vai nem abrir a boca, mas na hora de resolver um problema, as pessoas vão chamar você. Muitas vezes você simplesmente vai fazer uma visita, e lá você vai cumprir a sua missão. Mas se você estiver muito ocupado, quem vai te chamar? Se você é uma pessoa que está sempre estressado, quem vai confiar na palavra que tem dentro de você? Se você é uma pessoa que denigre a imagem de todo mundo, que fala mal de todo mundo, que fala mal de todos os pastores, que fala mal de todas as igrejas, e eu me incluo em todas essas palavras aqui, porque se a gente não vigiar, a gente entra nesse contexto. Mas eu quero dizer para você que é por causa da igreja, é porque a igreja está prevalecendo, que as desgraças ainda não nos atingiram completamente. É por causa da igreja, é por causa de um remanescente que ainda crê que uma palavra, que um congresso de missões pode impulsionar vidas aí. É por causa de uma igreja que não desistiu de pregar o evangelho, que não desistiu de enviar pessoas a congresso de mulheres, de enviar pessoas a congresso de crianças, de promover programas em que a palavra de Jesus, a única palavra que é liberada daqui deste púlpito, é a palavra de Deus. É por causa dessa igreja que as desgraças ainda não nos atingiram completamente. Que tal nós termos um encontro com Jesus hoje, até o final desse congresso? Que tal nós termos uma experiência única com Jesus e entendermos que Ele tem uma missão para mim, para você, e a principal missão é essa palavra aqui. Portanto, vão e façam discípulos.
batizando-as em nome do Pai, do Filho, não é em nome de igreja, é em nome de ninguém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Não olhe para as circunstâncias. Maria não olhou para a circunstância. Se ela olhasse para a circunstância, ela não teria sido a mãe do nosso Salvador. Moisés, morrendo de medo, não olhou para a circunstância, pediu ajuda, foi para os pés do Senhor, mas libertou o povo. Jacó, mentiroso, enganador, filho de crente, a gente pode dizer assim. Mas ele só foi Israel depois que ele teve um encontro com o próprio Deus. Saulo, né? Perseguidor. Eu estou citando todos esses exemplos, vai que você se encaixa em algum. Porque Saulo, ele achava que ele estava fazendo a coisa certa. Ele estava perseguindo crente em nome dos doutores da lei, dos sacerdotes, dos doutores da lei da época. Mas ele só teve a revelação quando ele teve encontro e caiu do cavalo. Qual é o cavalo? Que diz que é cavalo, eu não quero nem imaginar, nem entrar nesse mérito de que ele caiu, se o cavalo caiu, se foi ele que caiu, é uma discussão teológica que não leva a lugar nenhum. E aí, eu quero dizer, aonde Deus vai te levar? Aonde você está? Como Maria, uma menina inexperiente, mas que tem um chamado? Será que esse congresso você vai entender seu chamado? De missões? De ir mesmo? Será que você é o Moisés, que foi criado mimadinho no palácio, preparado para ser o rei? E aí fez uma besteira e foi lá e teve que ver a sarça ardente? Será que você é Jacó, que tem inveja das pessoas, do ministério dos outros? Da unção do outro? E aí você fez uma besteira, tem que meter o pé? E aí lá, onde você fugiu, você vai ter encontro com Deus? Será que você é um dos discípulos? Que esse congresso sirva para nós termos esse encontro. E a partir desse congresso, que nós possamos começar o nosso ministério, a nossa missão, aonde nós estivermos, fazendo discípulo, fazendo discípulo, até que Ele venha. Que Deus nos abençoe, que Deus possa completar a boa obra que Ele começou aqui, e que a gente possa ter notícias de grandes milagres de salvação e de libertação. Amém?